Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, ela que é dançarina, atleta, corre, é personal, faz de tudo e eu ainda queria, hoje a gente vai entender como que ela consegue fazer isso. Que eu sei que ela é uma pessoa que me inspira muito e sei que inspira muita gente também. Seja bem-vinda ao Cá Entre Nós, Camila Gomes. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada com essa oportunidade, um pouco nervosa, Pode ficar tranquila que aqui a conversa é mas cá entre cá entre nós, nós. né? Pode ficar Mas tranquila. muito feliz com o convite. Obrigada, é um prazer ter você aqui. Eu já tinha você nos meus planos, né, quando eu Já estava estava na sua listinha. já estava na minha lista, né, e hoje a gente vai destrinchar sua vida. Vamos ver o que vai sair por aí. Antes de começar, eu quero te dar a lembrancinha do Cá Entre Nós, nossa Que canequinha, linda. pra você lembrar Super. sempre, Sempre vou super usar todos os dias. assistir todos os Os episódios. meus cafezinhos. Camila, vamos começar do começo. Do começo. Você dança desde criança, né? Desde criancinha você dança, sempre sua mãe, você começou a andar, você começou a dançar? Praticamente, porque minha mãe me colocou pra fazer dança, eu tinha 1 ano e meio de idade, então a pessoa nem conversava, né, praticamente, e já fazia dança. Meu primeiro festival de dança eu tinha 2 anos. Eu fui lá só pra subir no palco mesmo, né, assim, porque dançar mesmo com 2 anos ainda não E foi a vida toda, assim, você teve foi. alguma época que você parou? Não, eu fiz a vida toda. Eu parei um pouco na faculdade, na época da faculdade. Fiz faculdade aqui mesmo, né, na cidade, então foi um pouco mais fácil. No começo eu tentei conciliar ainda, mas como os horários das minhas aulas já sendo adulta eram à noite, chocava com as aulas da faculdade. Então, por um período eu precisei parar por não ter como mesmo fazer. Porque se dependesse de mim, eu não tinha parado não, nunca. É uma Entendi. E a dança, de alguma forma moldou você, moldou a Camila que você é hoje? Com certeza. Com certeza. É uma E eu disciplina. falo, eu até troco ideias sobre isso com algumas alunas minhas que têm filhas também, e também com as minhas Aham. cunhadas, né, que a gente tem as meninas na família, porque a dança, ela me ensinou muito sobre valores. Aham. E ela me ensinou muito sobre respeito, sobre humildade, sobre compromisso, responsabilidade, disciplina. Então, assim, isso veio de criança. Uhum. Porque a minha mãe também, ela sempre foi assim: "Não, você quer fazer? Então você vai fazer, até o fim", né. Não é tipo: "Ah, eu quero fazer, e aí depois eu não quero mais, eu paro". Não, se você assumiu o compromisso, então você vai cumprir o seu compromisso. Uhum. Então, assim, como sempre participei do festival, a gente tinha aquele compromisso. Então, assim, eu levava muito a sério, sempre levei muito a sério essa responsabilidade de ensaio, de horário, de estar sempre ali, de respeitar o próximo, de ter humildade, porque a gente sabe que tudo que é em turma, a gente precisa ter humildade, né, Aham. muito. O bom do esporte é isso, né, acho que todo o esporte ensina, né, esses É. valores, Eu acho essa que vários deles, têm muito disso, né, cada um tem a sua disciplina, as suas regras a serem isso. cumpridas, né, então eu acho que o esporte em si, ele molda muito uma criança. E foi a partir da dança, assim, que você resolveu ser personal trainer por causa da dança ou não? A dança não teve muito a ver Não. com a sua profissão hoje? É um pouco engraçada essa parte, porque na verdade, a vida inteira eu falei que eu ia fazer educação física. Mas eu não gostava da educação física da escola, eu gostava de dançar. Não te julgo. Eu não gostava da educação física da escola, mas eu gostava de dançar e eu falava, sempre falei que eu queria fazer educação física, que era a faculdade que eu queria fazer, mas eu nunca tive vontade de trabalhar com a dança. Aham, Então, assim, era minha paixão, mas eu não tinha vontade de trabalhar com isso. aham. Então, assim, não sei, na minha cabeça acho que é porque era pra ser mesmo, que eu sempre falei que eu queria fazer educação física, porque eu tinha certo na minha cabeça que eu não queria trabalhar com dança e eu não queria trabalhar em escola. Uhum. Então, assim, restringe um pouco, né. Você gostava da E tem dança pra mais um você. detalhe, que além disso, eu tinha pavor de musculação. Pra quem não sabe, eu tinha pavor de musculação. Então, assim, é como se diz, ainda bem que existe a hipocrisia, né, pra gente pôr na língua. É. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco, comecei a fazer alguns cursos, para eu entender um pouco da área da musculação mesmo, porque a faculdade ensina muito superficial, né, sobre Aham, todas essas áreas. Você não estuda, tipo assim, a fundo uma modalidade, né, a gente passa por cima de todas elas, então a gente aham. aprende um pouco de cada. E aí eu comecei a me interessar por periodização de treino,
tipo assim, pra divisão de grupo muscular. E na faculdade eu sempre fui muito boa em anatomia. Então, eu sempre gostei de analisar e estudar a anatomia do corpo. Aham. E, tipo assim, ver como ele funciona. Então, as minhas notas de anatomia na faculdade, eu fechava todas as provas, assim. Foram as minhas melhores notas na faculdade toda. Aham. Então, isso sempre me despertou mais interesse, do funcionamento do nosso corpo, assim, anatômico, né? Do músculo, dos movimentos. Então, isso foi me atraindo. E aí, eu comecei a fazer as fichas da musculação, né? Aham. Sendo estagiária. Comecei a fazer periodização de treinos. Inclusive, tem um dos meus primeiros alunos, que muita gente vai saber quem que há 15 anos atrás, gente. Vai fazer 15 anos que eu formei. Mas é porque eu formei nova. Mas é porque eu formei nova, eu não sou velha. Não precisa dessas datas. Um dos meus primeiros alunos na musculação foi o Luan, da corrida. O Luan da O Luan. corrida. E na época, o Luan já corria. Ele já corria São Silvestre. Putz, Luan, você tá Então, você assim, tá descobrindo, e ele né? foi um dos meus primeiros alunos na musculação. Eu fazia as fichas de treino dele. Ah, não. Então, assim, e foi uma experiência muito bacana pra mim, porque ele já era uma pessoa, tipo, voltado assim, pra atleta, né? Pra desempenho. Então, assim, foi importante pra mim também saber fazer essa periodização de treino. Aham. Porque ele precisava, né, de um bom rendimento. Então, assim, não era tava ali só pra, tipo, manutenção, ou só ia por Ele já ir. fazia Ele já específico pra tinha, correr né, mesmo. um porquê. Então, eu comecei a me interessar nessa época. E aí, eu comecei a treinar, né? Até então, eu não treinava musculação. Tipo, eu tava ali dentro, mas eu não treinava musculação. E aí, eu fui começando, né? Porque, assim, eu tenho muito pra mim que pra eu passar algo pra alguém, eu preciso saber o que que eu tô fazendo, né? Aham. Então, tipo assim, eu não vou te passar um exercício sem saber aonde que ele tá ativando exatamente. Uhum. Então, eu preciso fazer pra eu sentir, pra eu poder replicar, né? Então, eu comecei a treinar. E aí, eu comecei, tipo assim, 2 vezes na semana, às vezes 3, ia lerdando, mas comecei a me ambientalizar ali. E aí, nesse processo, eu fui pegando gosto pela musculação. E hoje em dia, eu falo assim, que não existe outra área pra mim. Tipo assim, é o meu domínio, realmente sabe? o É que realmente você o que eu fazia. tinha que fazer. E Camila, você sempre morou aqui em Tumbiara? Você nunca teve vontade de ir embora, morar fora, trabalhar com isso numa cidade maior? Porque Tumbiara é uma cidade pequena, né? É. Assim, às vezes expandir o campo nessa área, nunca, ou não, você sempre quis ficar Então, mesmo? eu sempre fui muito caseira mesmo, assim, sempre fui muito apegada à família, sabe? Muito agarrada com casa, com a minha flexibilidade de ir e vir, estando dentro da cidade, né? Porque, assim, aqui, por exemplo, quando eu estudava ainda, minha mãe sempre procurou morar perto do colégio, porque a gente ia a pé. Pra não ter que depender. Nossa, Então, época era tipo bom assim, demais, né? assim, era bem tranquilo na época mesmo, não era perigoso, enfim, né. Então, eu sempre tive muito essa liberdade de fazer as coisas a pé, de me virar, de ir ali, pra cá e tal. E eu sei que numa cidade grande isso não seria possível. Não. E ainda mais porque eu tenho família, por exemplo, que mora em Goiânia, né, e a gente sempre foi muito pra lá a passeio, e eu via que era uma realidade diferente, que é tipo assim, uma outra pegada. E, não é a minha pegada. Talvez, se eu tivesse ido, eu poderia ter me adaptado, né, Sim, sim. mas assim, nunca me despertou essa vontade, eu De querer ir sempre embora pra mexer com isso. tanto que meu irmão foi embora pra estudar, depois voltou pra cá, mas assim, aí minha mãe também permitiria, né, meus pais permitiriam que eu fosse, mas eu nunca tive essa vontade. E aí, como o curso que eu queria tinha aqui, então não tinha por que também eu ter uma despesa em outra cidade, sendo que eu podia estar dentro da casa dos meus pais, né. Então, assim, pra mim foi muito melhor, assim, e eu acredito que eu consegui desmembrar muito mais as coisas estando Você já aqui. começou a fazer seu nome aqui e tudo, E aí na sempre foi época da pra dar essa do zero em outro lugar? e aí, tipo assim, aqui eu comecei a, tipo assim, a ter um nome, comecei a ser conhecida, comecei a, tipo assim, as pessoas começaram a ver os resultados do meu trabalho, então você vai ganhando credibilidade. E pra eu começar do zero em outro lugar é muito mais difícil. E assim, eu ouvi muito de algumas amigas minhas, às vezes, que morava fora na época, falava: "Mas vem, aqui você vai se dar muito melhor, aqui é mais valorizado e tal". Mas assim, é mais valorizado, mas o custo de vida também é mais alto. É. Então, assim, eu não tive, umas costas quentes, como se diz, financeiramente, pra me manter até eu conseguir me sustentar.
Uhum. entendeu? Então, tipo Uhum. assim, eu teria que ir por mim. E eu não tinha essa condição de ir pra esperar dar certo, né? Então, assim, eu já estava encaminhando por aqui, não tinha por que eu querer E embora. dificultar as coisas, né? E Camila, você pratica crossfit, dança, corre, faz musculação e Pilates? jogava pilates, pilates e jogava beach tênis. É, já joguei beach Você tennis. parou o beach tênis agora? Parei. Parei totalmente, tipo assim, na verdade fazia aula uma vez na semana só, e aí tinha alguns playzinho que eu jogava, gostava muito, mas assim, Deu uma esfriada? deu uma esfriada no esporte mesmo em si, e começou a ficar corrido pra mim o horário da aula, por exemplo. Aham. Se minha aula era 6 horas, eu saía da academia 6, então eu chegava na aula no mínimo 15 minutos atrasada, Como que é certo? essa relação que você tem com esse tanto de esporte que você faz, assim, tem algum tirando a dança, lógico que eu acho que eu sei que é o seu favorito, né. Tem algum que, assim, que você gosta mais? Tem alguma ordem? "Ah, não, eu faço mais isso é porque eu gosto, isso é porque eu preciso". Como que é a sua relação com o esporte? Com os que Então você pratica? não, assim, é em questão de se fosse pra eu listar, não sendo de gosto, né, mas assim, apesar de que hoje em dia a musculação é minha paixão também. Aham. Mas assim, ela tá no top 1 da minha lista com certeza, porque é necessária. É o que você vive, né? E é o que eu vivo, então não tem como, né. Então assim, abaixo dela entra, né, o crossfit. Porque o crossfit, ele tem um papel muito importante na minha vida. Aham. Ele, assim, ele me desbloqueou de alguns traumazinhos que eu tive no passado, sabe, assim, de às vezes ouvir que eu não servia para aquilo, que eu não era suficiente, Ai, que eu não sempre, né? É. então, assim, né, a gente passa por alguns repentes na vida, né, Aham. e o crossfit, ele me fez me redescobrir. Aham. Então, assim, o crossfit, ele tem um papel muito importante na minha vida, porque ele me desbloqueou de muita coisa. Aham. Então ele vem pra mim, assim, em segundo lugar. Depois, com certeza, vem a dança, não menos importante do que o crossfit. Eu acho que os 2 equiparam muito, Aham. em Mas relação os ao 2, assim, espaço são que eles têm. com finalidades diferentes, né? São Assim, totalmente diferentes, psicologicamente. totalmente diferentes. A dança, a gente conversa com o corpo, né, a gente se expressa com o movimento, e eu consigo sentir muito isso, sabe. A dança, ela me desliga muito do mundo, sabe, assim, ela me acalma, ela me fortalece, Aham. ela fortalece a minha mente, ela me deixa, assim, com outra vibe, com outra energia, sabe. Eu posso estar cansada, eu posso não querer ir, eu posso ir arrastada, chegar lá, eu consigo, Muda. tipo assim, mudar completamente. E eu consigo me desligar de tudo o que estiver acontecendo no externo. Então, assim, eh, hoje em dia, algo que também me traz isso tem sido a corrida, né, mas na musculação e no crossfit eu ainda não consigo desligar a mente desse jeito. Aham. Eu não sei se é porque eles exigem mais, assim, de força, e Aham. aí às vezes você tem que concentrar e às vezes você não tá num dia bom, porque às vezes você tá com período menstrual, às vezes você tá de TPM, e o nosso corpo sente, a gente, você é mulher, Sente, sabe como sente. que é. E na dança não tem isso. Sabe, eu não sinto isso lá, esse peso de tipo: hoje eu tô num dia mal, eu vou dançar mal". Claro que tem dias que a gente tá mais cansada, que você às vezes não vai conseguir se entregar tanto, mas é diferente. E hoje a corrida tem conquistado um espaço muito grande no meu coração também por conta disso. E É a eu hora que você sinto desliga que também. é a hora que eu desligo. Eu consigo ir, tipo assim, correr sem fone, 10 km, que é, tipo, muita coisa. Nossa E assim, senhora. sem ter nada pra estar aqui, sabe, uma música pra te dar um gás, alguma coisa, eu consigo ir e ficar ali com os meus pensamentos, admirar o externo, observar o externo, que a nossa beira-rio maravilhosa, Aham. né, eu É. falo que aquela beira-rio é terapêutica. Então, assim, eu consigo isso na corrida também. Então, assim, eu falo que a musculação tá no top 1 e os outros eles estão empatados. Na verdade, não tem como eu listar muito, assim, um mais do que o outro, porque, todas essas modalidades, elas, assim, têm muito de mim. E assim, eu me enquadro muito nelas, né, Aham. assim, eu me sinto muito bem praticando elas.
E tem uma coisa, assim, o CrossFit eu acho que às vezes você tem tem um lugarzinho especial, porque foi lá que você conheceu seu marido, né? Eu lembro que eu fazia o CrossFit e daí chegou um buquê de tipo, Nossa, chegou. você lembra? Gente, E todo mundo, nossa, quem mandou isso buquê, né? Aquele alvoroço. quase morri de vergonha. Em pleno horário de 11h15, o box lotado. Aham. Mas a história minha com o Felipe também é engraçada, porque a gente não se Cê- conheceu no isso. CrossFit. Vocês já conheciam antes, né? A verdade é, inclusive, o cartão que ele escreveu nesse buquê, eu vou falar pra vocês agorinha, ele não colocou o nome dele. Mas o que ele escreveu não tinha como não ser ele. Você não sabe. Então, assim, eu e o Felipe Vocês já tinham ficado antes, já? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu e o Felipe, a gente se conheceu na época do colégio. Aham. A gente é da mesma idade, mas a gente estudava em escolas diferentes. Mas a gente tinha muitos amigos em comum. Então, a gente se conhecia, né, assim, mas nunca fomos, assim, muito próximos. E na época do meu terceiro colegial, a gente se aproximou um pouco. Aham. Na época, tinha um açaí perto. Eu estudava no Zenit, ele estudava no Diocesano. Só que ele descia, né, do Diocesano pro Zenit. Tipo, era pertinho, descia na rua, né? E aí, tinha um açaí ali perto do Zenit, mais perto do Zenit do que do Diocesano. E aí, a gente ia muito lá. E aí, o dono do açaí, na época, era amigo dele, eu acho. E aí, a gente meio que fazia soca ali, né? Na época de escola. À tarde, tinha uma aula à tarde, depois ia pra lá e ficava nisso. E aí, eu chamei ele pra ir na minha formatura do terceiro colegial. E foi lá que a gente ficou pela primeira vez. E aí, a gente continuou ficando por um tempo, né? Aham. Depois da minha formatura. E no ano seguinte, ele mudou pra Uberaba. E aí, a gente foi meio que distanciando, perdendo um pouco o contato. Quando ele vinha mais, no início, quando ele mudou, ele ainda vinha muito. Então, a gente se encontrava, ia no cinema, essas coisinhas, né, de adolescente. Aham. E aí, ele começou a vir pouco. E a gente foi se distanciando. Eu comecei a fazer faculdade aqui, e aí na época eu comecei a namorar aqui, ele começou a namorar lá, e aí a gente zerou contato. Ah. Aí, depois que ele formou, ele voltou pra cá. E quando ele voltou pra cá, eu tava solteira. E aí, um amigo, muito amigo dele, treinava lá no mesmo box que eu, no mesmo horário que eu. E aí, ele pegou e foi treinar lá no box. Começou, como se diz, né? Aí chegando. Começou aí chegando. Felipe nunca gostou de CrossFit, né? A verdade é que ele queria tanto que conversar com a Camila. pratica mais, Ele é né? esperto. Tanto que ele já esperto. abandonou o esporte. Mas a gente se aproximou de fato, foi lá, porque aí tinha esse amigo dele, né, que treinava lá, e aí ele começou a ir com esse amigo dele. Aí ele uma vez ou outra. Aí começou a puxar assunto, e aí a gente começou a conversar. E a gente conversava muito. A gente conversava, tipo, o dia inteiro. Só que a gente não tinha ficado. E aí eu fiquei meio que dando uma enrolada nele, acho que uns 2 meses, assim, só de conversa mesmo. E aí, um dia, ele chamou o pessoal do CrossFit pra fazer um treino na academia da mãe dele. Ah. Porque lá tinha piscina, tinha todas as outras modalidades. Como a gente, na época, competia, tinha alguns campeonatos que tinha prova de natação. Aham. E aí ele falou, não, vamos fazer um treino lá na piscina. A gente leva uns materiais, lá já tem um pouco de coisa, a gente faz um treino lá na piscina. E aí fomos, todo mundo. E aí a turmona lá, e aí a gente treinou e tal. E eu não esqueço a data, porque foi exatamente no dia do aniversário do meu pai. E aí na saída, minha filha, ele me deu um fecha Eita! e foi isso. Mas aí, Na hora de falar tchau, não foi bem um tchau, sabe? Foi um Aham. negócio, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, será que alguém tá vendo isso? E aí, assim, né? Aconteceu. Tão boa, né? Não, Esse de e namoro, aí- essas coisas. E assim, a gente ficou pouco desde esse dia até a gente começar a namorar. Porque eu fugia, assim, um pouquinho. Eu fugia um pouquinho dele. Mas assim, ele fala que eu dei muito trabalho pra ele. Aí eu falo, mas precisava saber se você queria mesmo, né? Precisava saber se você insistir, né? Mas, e aí a gente começou a namorar, tipo, uns 2 meses depois ainda. Aí foi quando ele me mandou o buquê. Só que aí a Oficializou. gente ele não tinha me pedido em namoro. Ele me mandou um buquê que você viu chegando lá no momento e o cartão estava escrito: Feliz Dia dos Namorados, Ai. 10 anos depois.
que foi exatamente 10 anos depois do que a gente ficou a primeira vez. Que a gente se reencontrou. E aí eu, né, Opa! falei: "Ah, entendi". E aí que eu cheguei em casa, né, buquei, ele me deu uma cesta também. E minha mãe: "Uai, você tá namorando?" Acho que Falei assim: "Uai, não fui pedida em namoro não". E aí ele fica brincando depois comigo, ele fala: "É, porque você ficou me pressionando pra te pedir em namoro". Eu falei: "Uai, não, eu te contei o que minha mãe me perguntou, e eu falei o que eu respondi pra ela, você não me pediu em namoro, uai". Aí ele: "É, mas é porque você estava falando pra eu pedir então". Eu falei: "Uai, mas eu não estava namorando, né". Mas uma vez eu tinha falado pra ele que eu não queria namorar, eu acho que ele tinha um pouco de medo de pedir eu falar não, sabe. Não. E aí eu fui meio que deixando correr mais do jeito que o sentimento estava mandando mesmo, e deu no que deu, né. E aí Estamos foi. aí hoje com 7 anos de casados. Nossa. E Camila, e agora mudando um pouco de assunto, hoje você tem uma rede social muito grande, né, você divulga muita coisa ali, tanto seu trabalho como marcas, né. Essa parte de influencer, como que foi que surgiu? Você quis falar: "Não, agora eu vou começar a postar porque eu quero ser influencer, eu quero mostrar isso aqui", ou foi mais voltada para o seu trabalho? Não, você tá ali, você queria mostrar seu trabalho e de repente, assim, aconteceu de ser influencer, das marcas virem atrás de você começar a Não, postar isso? foi natural, foi acontecendo, não foi uma coisa que eu quis. Eh, com a prática do crossfit, a gente tinha muito hábito de filmar, de fazer muito vídeo, né, dos treinos. E aí, a gente filmava e postava, né, então assim, filmei e postei. E aí com isso, eu também comecei a filmar musculação, e comecei tipo assim, eu gostava de postar as minhas coisas, né, na minha rede Uhum. social. Tipo, se eu comi uma coisa que eu achei gostosa, eu ia lá, divulgava. Postava, né, tipo assim, marcava às vezes a loja que eu comprei, às vezes alguma roupa que eu gostei, eu ia lá e marcava e tal. Mas não foi pensando nisso. Até Aham. porque na época que eu comecei com isso, era bem pequeno esse ramo de influencer, eu acho, assim, eu nem lembro de te falar assim: que eu sei de fulana que era influencer", eu nem lembro, assim, pra te falar bem a Antigamente verdade. era aquelas influencers maiores só, né, aquela coisa assim, E a eu gente acho que é só, tipo assim, gente não de tinha outro nível, né, não tinha não micro-influencers, tinha, não né, essas. tinha tantos igual hoje em dia Não tem era uma muitos, realidade né. da cidade, por exemplo, É. né. Aham. Então, assim, eu comecei com algumas coisas, tipo assim, que eu gostava mesmo, fazia uma receitinha, postava e tal, não sei o quê. E isso foi começando a atrair um público, né. E aí, na época da pandemia, Uhum. eu fiz muito isso, que foi quando o meu Instagram despontou. Porque, Aham. assim, a gente não podia trabalhar, né. A pandemia também acho que foi um divisor de Foi um águas para divisor de muita águas pra gente, né. internet também, eu A acho, de internet muita acho que foi o coisa. boom, porque É. você só podia fazer a internet. Você tinha que ficar em casa, fechado. E aí, você quer produzir, você não quer ficar só à toa, né. Eu falo Aham, assim, uma coisa é a gente ficar à toa porque quer, outra coisa é você ficar à toa porque você é obrigado, né. aham. Então assim, eu nunca gostei de ficar parada, sabe. E aí você não vai aguentando mais ficar ali parada dentro de casa. E na época eu morava a garagem da minha casa era um espaço bom. E aí, como a minha sogra tinha academia na época, a gente pegou um pouco de material e levou lá pra casa. Então, assim, eu e o Felipe, a gente treinava todo santo dia na garagem de casa. E aí a gente começou, filmava o treino, a gente sentava e montava o treino a gente mesmo. Aí o Felipe também já fez faculdade de educação física, ele começou, mas ele Não desistiu, não né, assim, terminou. ficou só na veterinária. Então ele tem um pouco dessa vivência também. Então a gente montava treino e a gente fazia. E minha cunhada morava perto, na época ela ia lá pra casa, treinava lá com a gente, enfim. E aí, na época da pandemia, o TikTok deu uma despontada também, né. Aham. E só que na época o TikTok era só dancinha. Dancinha, Ah. desafiozinho, essas coisinhas. E aí eu fazia muito, 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 muito. Porque eu estava em casa o dia inteiro. Toda hora eu estava gravando alguma coisa. Aham. Então, assim, eu gravava pra passar tempo. Eu não pensava em gravar pra viralizar, sabe? Eu não existia esse negócio de monetização. Se existia, eu nem sabia, na Aham. verdade, não tinha essas informações. Então, assim, eu comecei a gravar pra passar tempo. Aí, na época da pandemia, também fiz uns desafios, sabe, no perfil do meu Instagram mesmo, porque para as pessoas se movimentarem também dentro de casa, eu fazia Aham. os desafios com exercícios que a pessoa fazia em casa. E aí eu ia marcando as pessoas, e essas pessoas marcavam outras pessoas. E Então, aí assim, foi foi e crescendo, aí né. aí começou, o pessoal vinha atrás de você: "Ah, posta isso aqui pra mim, que É, não e sei o aí com quê, tá". isso, tipo assim, lojas até, assim, na cidade mesmo, né. "Ah, você podia fazer um provador. Ah, você podia tirar umas fotos pra mim".
E aí, eu sempre gostei disso também. Então, algumas marcas me procuraram, assim, aqui da cidade mesmo, né, pra fazer essas divulgações, e eu comecei. A princípio, assim, eu nem ganhava com isso, era tipo assim, por hobby mesmo. Às vezes ganhava uma peça de roupa, alguma coisa assim, mas não era nada profissional, né. Aham. Mas aí, aos poucos, como o Instagram foi crescendo muito, algumas marcas que fazem, tipo assim, de que eu estava bem presente, inclusive uma das primeiras marcas grandes que me procurou foi a Sky Hill, que é uma marca de crossfit, que é uma marca de acessórios de crossfit, que assim, pra mim, quando eles me procuraram, eu achei que era mentira. Eu Aham. pensei que era fake. Porque eu falava, gente, eu sou muito pequena perto deles, né? Mas eles precisam de micro-influenciadores também, não são só Hoje de em dia, grandes, né? o Instagram é uma janela muito grande, né, É. pra E aí eu, assim, eu divulgação. falei: "Meu Deus, é real?". E era real, sabe. Então, assim, aí porque são coisas que eu já usava. Eu Aham. usava os acessórios, então sempre que eu usava alguma coisa, eu marcava a marca, né. Uhum. E aí eu acho que a gente vai começando a ser mais visualizado, né. Acaba que chega Vai nas pessoas. chegando uma hora ou outra. E assim, como se diz, o nosso trabalho, ele uma hora ele dá resultado, né. Você vai fazendo, 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 uma hora dá certo, não pode é desistir. E deixa eu te perguntar, como você mexe muito com internet, essas coisas, já aconteceu assim de assim, um lado ruim com você, por exemplo, assim, comentário, né, o tal dos haters, né. Você já teve muito isso, comentário, aqueles comentário cruel, gente te atacando, às vezes no DM mesmo, que eu vejo algumas pessoas que acontece isso, a pessoa vai só pra, né, Aham. pra cutucar, assim, já aconteceu isso com você, assim, e aí de ser desanimado, de você falar: "Poxa, né, eu faço tanto Uhum. e". Olha, graças a Deus nada muito, assim, invasivo. Eh, mas eu tenho muito receio também, às vezes, das coisas que eu posto ou que eu falo serem interpretadas de outras formas, sabe. Eu fico com um pouco de medo, então às vezes eu deixo de postar alguma coisa por esse medo, Aham. entendeu, desse ataque, porque hoje em dia eu vejo muito disso. Aconteceu uma coisa, assim, banal, pequena, mas que assim, que eu fiquei mal, porque eu não estava reclamando de nada. Um dia eu postei que eu estava tomando meu café da manhã dentro do carro, porque eu não tinha tido tempo de comer em casa. E assim, quem me acompanha sabe que eu como dentro da academia, dentro do carro, menos em casa. O Aham. dia que dá tempo é tipo assim, é bem esporádico, sabe. E gente, tá tudo bem, não é que eu normalizei isso, mas é minha rotina, é isso. Eu escolhi essa rotina. Então assim, eu não estava reclamando, aí eu postei tipo: "Nossa, tomando café da manhã dentro do carro, porque não dá tempo de comer em casa", e tal, tipo, contando um pouco da correria do dia. Aí veio um abençoado, não sei nem de onde, um homem que eu nunca vi na minha vida, me mandou no direct, tipo assim: "Ai, vocês têm muito mania de reclamar das coisas, pelo menos você tem comida pra comer". Hã. Aí eu É falei: umas coisas muito "Cara". nada a ver, né, que a pessoa pega Aí eu pra. falei assim: "Gente, eu não estava nem reclamando de eu estar comendo dentro do carro, eu estava contando como estava sendo o meu dia", sabe, tipo assim, Aham. eu não estava reclamando da minha comida, sabe. Uhum. E aí, tipo assim, essas coisas desanimam um pouco a gente, sabe. No TikTok também já aconteceu de ter comentário, tipo assim: "Ah, você tá copiando, vídeo da fulana?". Cara, você Cara, imagina, não tem tudo nesse mundo, eu acho que é uma coisa, é aquele velho ditado: "Nada se cria, tudo se tudo se copia". copia. Mas assim, a gente tem inspirações, né, e não dá para Sim. existir 1 milhão de coisa, uma diferente da outra. Não, e cara, Não tipo vai ser assim, se você tá parecida. lá mostrando sua rotina, a pessoa vai falar que você tá copiando de alguém, a sua rotina. Você tá copiando a sua rotina de outra pessoa? Sabe, tipo assim, é umas coisas que não faz sentido. Aonde foi que as pessoas perderam a noção de, tipo assim, qual o sentido em atacar a vida do outro? É, as Se pessoas você perderam a não tem noção nada pra disso. agregar, fica calado, É. sabe. Pra que você vai diminuir o outro? Infelizmente é isso, a internet hoje é terra de ninguém, né, a pessoa E fala o que quer, eu falo, eu já não falei até é. pro Felipe, assim, tem pouco tempo também, comentei com ele, eu falei assim: "Gente, isso daqui é muito promissor, mas ao mesmo tempo ele destrói muita coisa". É. A internet, se a gente não souber lidar com ela, se você não souber, tipo assim, filtrar, ela destrói uma Vai. vida. Porque, assim, a sociedade já cobra tanto da gente hoje em dia, tipo, já é tão pesado o É. viver hoje em dia, você ter que dar conta de tudo, a gente acha que tem que dar conta de tudo, que uma pessoa vem e te desmerece, assim, ó, por nada. E eu queria entrar num assunto aqui, que eu acho que é uma coisa, assim, que eu acho que toda
a maioria, toda não, mas a maioria das mulheres eu acho que já passou. Você já expôs isso na internet uma vez, sobre ser mãe, né, do seu sonho de ser mãe. E eu queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência, a gente sabe que teve um anjinho, né, que foi. Como que foi isso pra você? Olha, esse assim, tem sido, né, o meu ponto de desabe, na Uhum, verdade, né, meu assunto mais, assim, delicado nos últimos tempos, porque eu venho de 3 anos de tentativa de engravidar. Assim, agora já tá com um pouco mais de tempo, né, já tá com uns 3 anos e 3 meses, mais ou menos, né. E eu sempre imaginei que com pouco tempo eu conseguiria engravidar, porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável, eu sempre me uhum. cuidei, eu sempre preocupei com tudo isso, sabe, eu sempre tive hábitos bons. Então, mesmo enquanto eu tinha DIU, por exemplo, quando eu ia fazer os meus exames de rotina, a médica sempre falava assim pra mim: "Nossa, seus órgãos são tão perfeitinhos, é tudo tão assim, tá tudo tão no Esse eixo, óvulo bonitinho, quando você ovulação. quiser engravidar vai ser só você tirar o DIU", então tipo assim, né. Então na minha cabeça ia ser uma coisa natural. E tanto que quando eu tirei o DIU, a única pessoa que sabia era o Felipe, e assim, além da médica, né. Aham. Eu não quis contar para os meus pais, para as minhas amigas, eu não quis contar porque eu não queria criar expectativas e cobranças, porque eu já sou uma pessoa que me cobro muito, eu já sou uma pessoa ansiosa. Então eu não queria que o externo também soubesse disso, para que não ficasse mais pesado para mim. E também porque eu queria que fosse uma surpresa. Eu pensava que aconteceria em pouco tempo. Aham. Então eu pensava em datas, eu falava assim: "Ah, o dia das mães eu vou estar grávida", porque eu tirei em fevereiro. E aí eu falava assim: "No meu aniversário, talvez eu vou estar grávida", e vou contar, que meu A aniversário é em gente abril. gera uma expectativa muito grande, É, meu né, assim, aniversário é em abril e eu falava assim: "Não, até lá, né". Aí depois eu falava: "Não, não aconteceu". Aí: "Não, no dia das mães", aí nada. "Não, no aniversário do Felipe", que é julho, nada. "Não, no dia dos pais", no aniversário da minha mãe, sempre eu jogava você uma queria uma data data para tipo, pra poder pra contar, né, que contar. ia acontecer. E isso não aconteceu, né. Então, assim, foi um período muito, muito, muito doloroso pra mim essa espera. E foi mais doloroso ainda ter que ouvir comentários de quem não sabia o que que eu estava passando. É mais um ponto que eu falo, assim, que, Aham. Do contra que a gente expor a vida da né, gente na internet, né. as pessoas falarem assim: "Nossa, isso aí e aí, você não vai arrumar filho não? Nossa, você já tem muito tempo de casado. Nossa, já pode arrumar um menino, né. Nossa, e não sei o quê". Sem saber que a espera é Você já muito estava, angustiante, né, né, que eu já estava tentando naquele conseguir. processo. Então, assim, foi muito doloroso. Mas depois de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, mais ou menos, eu e o Felipe, a gente decidiu procurar um especialista. E aí a gente foi num médico em Uberlândia, que é especialista, inclusive, assim, ele foi, assim, um querido, eu fui muito, muito bem atendida por ele, e eu não tenho nada diagnosticado. Eu nunca tive nada diagnosticado que justificasse eu não conseguir engravidar. Então, assim, nunca tive nenhuma coisa fora do eixo pra falar: "É por isso que você não consegue". Então o médico até chegou a falar pra mim que era, não sei se eu vou lembrar a sigla agora, mas ele falou que era, tipo, como se fosse uma infertilidade sem causa aparente, alguma coisa assim, sabe? E esse assim, não é um diagnóstico, né, mas é porque não tem motivo. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Isso me frustrou muito por muito tempo, porque essa espera já é muito dolorosa, e aí você não ter um motivo pra não conseguir, eu acho que é pior ainda, porque se Uhum. você descobre alguma coisa, você vai tratar aquilo, né. E aí eu cheguei a fazer um tratamento com esse médico, né, eu ia em Uberlândia toda semana pra fazer o acompanhamento com ele, fazia uso de medicação, era a injeção que o Felipe aplicava na minha barriga. E a gente teve uma ovulação, assim, até além, né, e aí ele cortou a medicação, porque ele falou que eu poderia ter uma superovulação e às vezes ter, tipo, uma gravidez de 3, que seria arriscado e perigoso, né. Então a gente cortou a última dose da medicação por conta disso. E na verdade, não surtiu nenhum efeito, né, não por não ter usado a última dose, não, porque o meu corpo realmente não aconteceu, né, a gente não sabe o motivo até hoje. E aí, ano passado, no início de 2025, a gente foi num outro médico em Goiânia. E aí, pra tomar uma outra opinião, mas ele não era especialista.
E aí a gente foi nesse médico e ele me passou um tratamento que fazia um efeito anticoncepcional. Ai, Então, assim, por 6 meses eu fiz o uso de uma medicação que não estava te ajudando. que estava fazendo eu nadar contra a maré. E aí, mais uma vez, eu decidi por não fazer mais nada. E aí, de junho pra frente, eu não fui mais nem ao médico, não fiz mais nada. E aí, no início do ano, aconteceu de eu engravidar por milagre de Deus, porque, assim, a última coisa que eu achei que eu estaria era grávida. Com tudo que eu, às vezes, fui sentindo, assim, que meu corpo foi meio que saindo do normal, né, a última coisa que eu achei que eu estaria era grávida, porque eu já tinha na minha cabeça que eu só engravidaria com uma fertilização, algum tratamento Aham. assim, né. Então, eu tinha desligado um pouco a minha mente em relação a isso, e aconteceu. E eu fiz o teste, assim, por desencargo mesmo, porque eu tinha certeza que eu não estava, mas eu sabia que eu não estava normal. E assim, eu não sabia nem o que fazer com o positivo, eu fiquei assim, totalmente em choque, totalmente em choque. E aí eu já quis ir no laboratório no mesmo dia pra fazer de sangue e ver, sabe. Mas eu não sabia nem o que que eu fazia. Eu assim, não sabia a quem que eu recorria, pra quem que eu falava, sabe, assim, eu fiquei muito, muito em choque mesmo, porque eu jamais imaginei que poderia ser isso. E ao mesmo tempo eu fui para o céu, né, tipo assim, era o meu sonho. Uhum. Era o meu sonho que estava acontecendo de forma natural, porque era uma coisa que eu sempre, assim, não é que eu questionava, mas é uma coisa que eu sempre falava, eu falava: "Gente, eu não tô pedindo nada demais, eu só quero ser mãe, eu quero uma coisa que Deus fez a gente pra ser", Uhum. sabe, assim, eu não tô pedindo algo que não é da minha realidade, eu tô pedindo uma coisa que é de graça, sabe, assim. Então, era muito difícil pra mim não conseguir e ver em volta de mim várias pessoas, tipo assim, que eu conheço, às vezes próximas a mim também engravidando, e assim, eu falava: "Gente, por que Chega uma só idade eu que não que a gente vê todo consigo?" mundo começa a entrar naquela Porque é a coisa e sua você faixa fala: "Meu etária, Deus, e né. eu?" É. E assim, eu nunca fiquei mal por notícia de gestação de ninguém, eu sempre vibrei Aham, muito. aham. Eu, graças a Deus, não ficava tipo assim: "Nossa, eu não queria que ela", sabe, tipo assim: "Ai, eu não consigo", sabe, não. Eu sempre vibrei muito com todas, só que eu queria sentir aquilo. Aham, E aí eu falava: entendo. "Gente, eu só queria uma coisa que é de graça, né". E eu já fui atrás de tantos médicos e assim, eu tô tendo que pagar por isso e ainda não tô conseguindo, sabe. Uhum. Então, assim, além do desgaste físico, porque as medicações mexeram muito com o meu corpo, o desgaste emocional é absurdo. E foi quanto E tempo eu que você ficou? eu no dia que eu descobri, eu consegui fazer ultrassom no outro dia. E aí eu estava com 6 semanas e 3 dias de gestação. E eu já ouvi os batimentos no primeiro Aham, ultrassom. aham. Então, assim, aquilo ali foi assim, foi É tudo uma pra coisa mim, do outro mundo, né. foi tudo pra mim. Eu nunca vou esquecer, sabe, daquele monitor, daquele batimento, sabe, daquela sensação que eu esperei tanto pra viver e eu falava: "Deus é muito maravilhoso, eu consegui engravidar sem nenhuma medicação, sem nada, demorou tanto porque era pra ser agora". Então, assim, eu tinha certeza de que era meu momento. E aí a gente saiu do ultrassom, eu falava assim para o Felipe, eu punha a mão na minha barriga, assim, eu falava: "Você tá entendendo que tem um coração batendo aqui dentro, além do meu? Você tá entendendo que o meu corpo tá formando um ser humano?" E aquilo ali, a gente, você é mãe, você sabe, né, tipo Aham. assim, a gente vira um looping na nossa cabeça, você começa a pensar e assim, eu comecei a viver pra isso, tipo, eu pensava: "Eu preciso comer por causa disso, eu preciso comer isso por causa disso". Aí uma das primeiras pessoas também que soube até foi a Bruna, que é minha amiga, né, comadre e nutricionista, então assim, eu precisava das orientações específicas, então ela montou pra mim já uma alimentação específica, sabe, eu queria cuidar dessa sementinha com todo o meu amor, então assim, a partir daquele positivo minha vida mudou. Aham. Então assim, eu comecei a pensar e respirar por conta desse bebê. E foi assim, foi muito mágico, porque eu contar para o Felipe, a gente contar para os nossos pais, para as minhas amigas, filmei as reações das minhas amigas recebendo a notícia, tipo assim, todo mundo sabia tanto tempo que eu estava esperando, tanto que Uhum. isso era Você já importante, o quanto eu tentava. rezava por isso, que assim, foi 100% emoção. Sabe?
Foi 100% choro, foi 100% vibração. Então, assim, foi um momento que eu falava: "Gente do céu, eu não acredito que eu tô vivendo isso", sabe. E ao mesmo tempo, no fundo, eu falava assim: "Tá bom demais pra ser verdade". Um dia antes de eu fazer o ultrassom, que foi quando eu descobri que não tinha evoluído, a minha Isso foi com madrinha quanto tempo? então, aí eu era ultrassom de 10 semanas. Aham, Eu tinha feito até sexagem já. aham. Você já sabia o que Aí que era? já. Assim, eu soube depois que eu perdi, né, Aham. porque a O resultado Isabela, saiu minha depois? amiga, pegou não, a Isabela tinha pegado já o exame, que ela ia ser a portadora do segredo. E aí ela pegou o exame, ela só me falou, né, que tinha pego, que deu tudo certo, e aí a gente ia fazer eu ia fazer o chá revelação na semana que eu descobri que não tinha evoluído. Ai. Eu ia fazer. Aí no dia antes de eu fazer o ultrassom, a minha madrinha de Goiânia me mandou mensagem. Falando que ela estava rezando por mim e que eu sabia que ela fazia uma novena e, assim, eu cresci vendo ela fazer essa novena, sabe, às terças-feiras. Aí ela falou: "Você sabe que eu faço e eu tô rezando muito por você e por esse bebê". E com a mensagem dela, eu desabei um pouco, sabe, eu chorei bastante, até falei pra ela, eu falei: "Ai, eu não tô sentindo nada, então, assim, a gente fica com medo, né, será que tá tudo bem? Não sinto nada, nenhum sintoma, né, tipo, será que tá aqui mesmo? Será que", né, aquela insegurança da mulher no começo, né. Uhum. E aí eu tinha o ultrassom de 10 semanas na segunda-feira, aí ela ainda falou, ela falou assim: "Não, vai estar tudo bem e tal, não sei o quê". E assim, eu estava lá na sala de espera do ultrassom e eu falei para Felipe: "Eu tô nervosa". Aí ele: "Não, calma, né", tipo assim, ele é muito calmo, né. E eu assim, com aquele coração disparado, aquela angústia, sabe. E aí a gente entrou pro ultrassom e foi assim, já na hora, né, assim, já deu pra ver, porque eu estava acompanhando o desenvolvimento fetal também por aplicativo, né. E aí na hora que abriu a imagem, eu já sabia Não que tinha nada. não tinha evoluído, né, que assim, estava praticamente do jeito do primeiro ultrassom que eu fiz. Ele estava lá? Estava. Eu não tive nem então, eu não tive nenhum sintoma de que poderia ter acontecido Ter algo, porque perdido. eu não tive nada, não senti Uhum. nada. Tive nenhum Não sangrou, desconforto, não não teve nada. sangrei, não tive nada, sabe. E eu descobri essa perca 3 dias antes do meu aniversário. Ah. E assim, foi uma semana que eu não gosto nem de lembrar. E e aí eu descobri 3 dias antes do meu aniversário e assim, a minha intenção era fazer no meu aniversário a revelação junto, Aham. né. Aham. E os planos de Deus foram outro. Mas Mas eu tenho certeza que é igual você falou, Deus tem um plano para todo mundo e com certeza ele tem a sua hora lá guardadinha, vai dar certo. Você assim, é uma pessoa, né, igual você falou, você é uma pessoa saudável, né, você se alimenta bem, você pratica esporte. um dos Não motivos tem de eu ter eu acho que é a até hora acho que a sua hora ainda não chegou. Acho que e assim, eu confio muito nisso, sabe. Eu sempre confiei muito nos planos de Deus, eu nunca fui uma pessoa que quis as coisas no meu tempo. Nunca nesse ponto eu sempre fui muito, assim, pé no chão, sabe. Às vezes eu até desacredito, igual eu já falei em outros fatores aqui, né. Às vezes eu até desacredito de mim mesma, eu falo que às vezes a minha fé é maior para o outro do que pra mim. Eu se você me contar de alguma coisa, eu, tipo, eu tenho muita fé de que isso vai dar certo, eu acredito muito, e quando é pra mim, eu acho que pra mim sempre vai dar errado. aham. Então assim É isso que você tem que tirar da sua cabeça. e é É isso isso que a que psicóloga tenta, sabe, mudar em aham. mim também, porque infelizmente eu tenho esse gatilho. E aí eu fico pensando assim: "Ah, tá bom demais pra ser verdade", e aí realmente não era verdade, sabe. Aí é onde você, tipo, vai pro buraco de novo, né, se você não tiver uma cabeça e foi um processo longo e demorado, porque eu demorei quase 40 dias pra conseguir expelir, pra ter o processo de aborto. Então assim, o meu corpo não expulsou. Então eu tive que passar por medicação, eu ia fazer um procedimento cirúrgico, mas aí em último tipo assim, na última semana a médica me deixou tentar o uso da medicação pra poder induzir, né, Você o não precisava aborto, fazer pra não precisar fazer o procedimento cirúrgico. Então assim, foi um processo longo e muito doloroso, porque todo dia eu estava ali martelando aquilo, porque eu não uhum. parava de sangrar e ao mesmo tempo não expelia. Então assim, foi um processo muito dolorido pra mim, porque eu não tinha como esquecer. O tempo todo eu estava ali lembrando, não tinha como eu distrair a cabeça. O tempo todo eu estava sentindo alguma coisa, eu estava, sabe. Então assim, foi um processo muito doloroso,
Mas eu confio muito nos planos de Deus, nunca quis no meu tempo, eu sempre pedi só que ele me fortalecesse para eu passar, sabe, me segurasse para eu enfrentar. Pra você Vezes, continuar sabe, porque eu e quero seguir em as coisas do frente. meu jeito. E a gente não sabe o que é melhor pra nós, né, ela É. que sabe. Então, assim, só que eu escutei muito, né, de tipo: "Ah, vai dar certo, é porque não era a sua hora", mas isso não conforta, sabe. Isso Eu no sei. momento da dor não vai Não aliviar, conforta. sabe, não vai amenizar minha dor. "Ah, mas é muito comum. Ah, muita mulher perde", tá, mas não vai amenizar minha dor saber disso, Não vai. sabe. Eu no Assim, momento eu as preciso pessoas sentir. tentam, fazer isso, porque eu também tive uma perda, antes da minha segunda filha, eu também tive uma perda. E aí só que o meu foi diferente, né, eu ia fazer o primeiro ultrassom ainda, foi muito no Uhum, começo, né, mas a gente já tá naquela expectativa, tentando, tentando, e daí eu uhum. fui, e aí eu sangrei demais na noite anterior de ir fazer o ultrassom. Aí eu falei: "Ah", aí você é igual você falou, Uhum. a gente sente, né. E daí cheguei, aí mesmo assim eu fui, né, pra falar para o médico, e aí a hora que fez a ultrassom já não tinha mais nada, o meu foi diferente. Uhum. Mas assim, é igual você falou, não adianta falar: "Ai, não é sua hora, não sei o quê", aquela dor não vai Não, passar não por isso. vai. E Mas assim, assim, é uma coisa que não, passa, não e vai a gente acredita amenizar, em Deus, ela vai existir sempre, né. Vê igual você tem quantos anos que isso aconteceu, você ainda lembra perfeitamente, né. Então aham. assim, mesmo tendo 2 Você filhas nunca já, você esquece, nunca vai mas esquecer. você Então eu sei que eu consegue nunca vou suportar. esquecer. Eu sei que Deus vai me fortalecer e se veio pra mim é porque eu consegui enfrentar. Eu tenho Aham. muito isso, sabe. Se caiu na minha mão é porque eu consigo passar, o que é do outro não vem pra mim. Então assim, se veio pra mim é porque eu enfrento. E assim, do jeito que for pra ser, vai ser. Eu, nesse ponto, eu sou muito, assim, pé no chão, sabe. Mas me tornou mãe, Sim, sabe. sim. Foi meu primeiro filho. Ele existiu um coração, era um menino, e ele existiu. É meu anjinho lá no céu, que agora, como se diz, tá lá em cima com a minha vozinha, que eu também perdi ela esse ano, então esse ano ele começou bem conturbado, porque em janeiro eu perdi minha avó, né, e assim, eu tinha o sonho de que a minha avó fosse bisa de um filho meu, né, ela já era de primas minhas, mas Deus sabe o Deus que sabe. faz. Camila, isso é uma história que realmente, inspira muitas mulheres, né, é uma história, assim, você é uma mulher que inspira muita gente, que inspira muitas mulheres, e eu tenho certeza que tudo na sua vida, como veio, né, na época certa, tudo ainda vai vir, né. Hum. Eu sei que Deus olha por todos e que vai dar certo. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter aberto o seu livro, né, o seu diário, a sua Escancarado vida tudo. aqui pra gente. Foi muito legal e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas outras pessoas também, a sua história, pode ter certeza. E queria agradecer aos patrocinadores, né, que ajudaram esse podcast, a live, mais uma vez. Obrigada, Suzy. Estamos todo mundo aqui de Os filmes de live live. hoje. A Rosilda, olha esse bolo, nós vamos comer ele agora, porque já tá todo mundo, ele tá num cheiro aqui dentro, todo mundo, nós vamos comer ele agora, pode ter certeza. A Uroclínica, obrigado, o pessoal da Uroclínica também que ajudou a gente. E o Lucão, né, que tá aí dando força para esse podcast acontecer. Camila, obrigada por você Obrigada, ter eu que vindo, agradeço. e pode ter certeza, mais para frente a gente vai organizar mais tempo para você poder, Pra conversar um para a pouquinho gente conversar mais, que a mais. gente estourou o tempo, gente. Falamos demais. Gente, muito obrigada. Tchau, até o próximo Cá Entre Nós.